Boa noite a todos. Para a elaboração do portfólio de direitos da personalidade, a nossa apresentação se dará primeiro pela descrição da peça artística escolhida, depois a gente vai partir para sua análise a partir de aspectos jurídicos, seguida então da apresentação de um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a análise crítica. O nosso grupo escolheu como peça artística o documentário 13ª Emenda, que é uma produção da Netflix que relaciona o racismo ao boom estrutural do sistema prisional dos Estados Unidos. Esse documentário denuncia o encarceramento em massa na sociedade americana, de forma seletiva contra a população negra. A 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos tornou inconstitucional alguém ser mantido como escravo, então aboliu oficialmente a escravidão. Mas ela deixou uma brecha que foi explorada de uma maneira muito perversa. Essa emenda estabeleceu que toda pessoa tem o direito de permanecer livre e qualquer tipo de privação de liberdade está proibida, exceto como punição pela prática de um crime. E essa foi exatamente a brecha utilizada. Nessa época, os mais de 4 milhões de negros recém-libertos eram vistos pela elite política como inferiores, e eles não consistiam mais em uma fonte de lucro para a sociedade. A escravidão era um sistema econômico em que a base de sustentação era o trabalho escravo, e sem esse sistema, a economia do sul dos Estados Unidos estava em crise. Então era do interesse dessa elite política criminalizar a população negra, tanto para que eles não dividissem os mesmos espaços públicos com esses negros, quanto para que eles obtessem lucro por meio do trabalho escravo dos negros como prisioneiros. Então a produção enfatiza como a partir desses interesses da elite em escravizar o negro, foram sendo construídos estereótipos relacionados aos negros na sociedade, no intuito claro de transformar eles em superpredadores, em pessoas potencialmente perigosas. Então foi se criando uma atmosfera de medo na população, foi surgindo o mito da criminalidade negra, em que o negro era visto como uma ameaça constante. E isso foi feito através da mídia, de propagandas políticas, também através de produções culturais, como por exemplo mostra no documentário trechos do filme O Nascimento de uma Nação, em que tudo que se consegue ver nesse filme é uma imagem completamente depreciativa do negro, como um bicho, uma ameaça, um mal que precisa ser contido. Em uma das cenas do filme, uma mulher se joga de um penhasco para não ser estuprada por um homem negro. Então no filme o negro é retratado como uma ameaça para as mulheres brancas e para toda a sociedade. Em seguida, o documentário demonstra como que, a partir da criação desse mito da criminalidade negra, condutas sem qualquer lesividade relevante começaram a ser criminalizadas, no intuito mesmo de aprisionar o maior número de pessoas para trabalhar nos presídios. Essas condutas criminalizadas eram práticas comuns a uma parcela específica da população, os mais vulneráveis, principalmente os negros, com o objetivo claro de que esses continuassem a ser escravizados dentro de uma brecha deixada pela 13ª Emenda. A vadiagem é um exemplo de conduta que foi criminalizada. Então, não ter um emprego se tornou crime. Em uma das leis se exigia que todos os pretos e pardos acima de 18 anos deveriam obter no início de cada ano uma prova escrita de que eles tinham um emprego, senão seria preso. Então, como consequência dessa criminalização de condutas que levavam os negros ao sistema prisional, o sistema penitenciário começou a tomar um formato que existe até hoje. É formado em seu maior percentual por negros e latinos. 1 a cada 4 pessoas estão presas nos Estados Unidos e a maior parte dessas pessoas são negras. No Brasil, a situação não é muito diferente, é semelhante. Após a abolição da escravatura aqui, os recém-libertos não tinham emprego, e condutas como a vadiagem e a capoeira passaram a ser criminalizadas no intuito de aprisionar essas pessoas. Então a população negra foi sendo retirada dos espaços públicos sem terem praticado qualquer conduta de lesividade relevante, e oportunidades de vida foram sendo negadas sistematicamente a essas pessoas. Tendo em vista o contexto histórico demonstrado pelo documentário, direitos foram negados a essas pessoas e ficaram enraizados e institucionalizados ao longo das gerações. Bom, em relação aos direitos da personalidade que foram lesados, nós podemos citar o direito ao corpo, que é definido pelo artigo 14 do Código Civil e se refere a um direito em relação à integridade física durante a vida e após a morte do indivíduo. O direito à imagem, ele está contido no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, e ele se refere à forma com que a pessoa permite que a sua imagem seja utilizada de forma concreta e de forma abstrata. O direito à identidade, ele se refere à escolha individual sobre as convicções religiosas, convicções morais e sociais, além da própria formação da sua identidade. Isso por meio do indivíduo.
O direito à honra, ele está contido no artigo 11 do Código Civil e também é um direito constitucional. E ele se refere à forma com que a pessoa tem a sua consideração social e a sua reputação externa e interna. O direito à vida, ele consta no caput do artigo 5º da Constituição Federal e ele é um direito inerente à pessoa. Ele é um direito completamente protegido pela lei, é um dos principais bens jurídicos. O direito à liberdade, ele também consta no artigo 5º da Constituição Federal e ele engloba tanto o direito à liberdade corporal, à liberdade de expressão e à liberdade intelectual. A partir disso, a marginalização desses povos estatisticamente cresceu exponencialmente. Isso foi possibilitado principalmente pela exceção contida na 13ª emenda, que por permitir o trabalho forçado de pessoas negras mediante a ocorrência de crimes, os Estados Unidos, que contém 5% da população mundial, possui 25% da totalidade da população carcerária do mundo, o colocando como o país com a maior população carcerária. Devido a isso, a invisibilidade, a inacessibilidade a oportunidades e a segregação típicos do racismo se tornaram institucionais, e a população restrita de liberdade continua em crescimento, pois, em 1972, essas eram totalizadas em 300 mil, e em 2016 eram 2,3 milhões. Assim, o documentário apresenta a existência dessa cláusula como um motivo para o grande número de pessoas privadas de liberdade e o número expressivo de pessoas negras entre essas. Boa tarde. Portfólio dos Direitos da Personalidade. Julgado do TJMG. Nós escolhemos o julgado do TJMG que versa sobre a ação de mudança de registro civil. Nessa ação, Cláudia Pereira dos Santos requer ali a mudança do sexo no registro civil, nos seus registros civis, né? Que o designativo feminino passe a vigorar, no caso. Por quê? Ela não consegue, de uma forma profícua, ascender profissionalmente ou conseguir um emprego, porque dentro do seu próprio documento existe uma ambiguidade. Ela se entende como mulher, tem o direito de alteração do nome, só que no documento aparece de uma forma diferente, e isso vai dificultando a sua vida de todas as formas, né? Bom, a argumentação, a própria Cláudia fala que ela cresceu e se desenvolveu enquanto uma mulher, né? Utilizando dessa premissa, ela mostra fotos atuais que demonstram a correspondência da sua forma física, não é? Bom, o contexto jurídico. No país, a possibilidade de alterar o registro civil é muito limitante, é muito limitada, é difícil, conforme estabelece a própria lei número 6.015 de 1973. Ou seja, via de regra, não seriam reunidas condições suficientes para poder atender esse peticionamento da demandante. No país é muito difícil fazer essa alteração de nome, ainda mais no caso da Cláudia. Ficaria muito difícil de fazer essa alteração, devido ao próprio ordenamento jurídico do país. Para corroborar com essa ideia de que o ordenamento jurídico ele limita a alteração de registros civis, né? Trago aqui a Lei 9.708 de 98, que versa sobre registros públicos. Nessa lei, ela fala o seguinte, esse é o artigo 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Então, vê-se aí mais um limitador para essa alteração, para esse caso que estamos analisando, julgado do TJMG. Então, dando continuidade ao que o Olímpico estava falando, a gente vai trabalhar um pouco sobre a base argumentativa que é utilizada nessa ação. Para isso, a gente vai tratar de alguns fundamentos jurídicos que alicerçam o posicionamento da demandante, no caso a Cláudia, para que ela consiga que seu peticionamento seja deferido. Então, em primeiro plano, a gente tem uns recursos mais utilizados aqui, que é a Constituição Federal, e seu artigo 1º, onde é preconizado o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, ele não só é importante, como ele é fundamental também para que seja garantido o Estado democrático de direito do nosso país. E apesar de ser um conceito um pouco amplo, né, dignidade da pessoa humana, a gente consegue entender por uma questão lógica que esse princípio ele deve necessariamente abarcar, contemplar a identidade sexual como uma das partes
da identidade humana, de forma que deve ser permitido que o transexual, que é o caso da Cláudia, possa ter sua sexualidade e sua identidade sexual reconhecidas, não só perante a sociedade, como também perante a justiça. Além disso, também é utilizado como base argumentativa da ação o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê o princípio da igualdade quando diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Dessa forma, a gente consegue identificar que o acesso à identificação pelo gênero adequado à sua conformação física e psíquica é um direito de todos e não deve ser diferente, com certeza, para as pessoas transexuais. Por fim, a gente tem o direito da personalidade, que a gente vai tratar do nome, que é um atributo essencial do ser humano e funciona como um elemento individualizador de cada um de nós, porque é a partir dele que nós nos identificamos enquanto cidadãos de uma sociedade e é através dele também que nós somos reconhecidos. Nós conseguimos adquirir os nossos direitos e deveres dessa forma, a partir do nosso reconhecimento na sociedade. E é tão fundamental a gente entender isso para que nós consigamos compreender qual é a importância que o nome representa para uma pessoa transexual e por que essa decisão é tão importante. Em relação à conclusão do processo, eu trouxe aqui uma frase do Rosenwald, acredito que seja assim que seja pronunciado, que ele diz que os direitos da personalidade recaem sobre os atributos essenciais do ser humano ou sobre alguns fundamentais modos de ser. Então, tendo em vista a importância que o nome desempenha no aspecto jurídico e também no aspecto social, e entendendo ainda o nome como um direito inerente à pessoa humana, a gente pode, então, entender que a alteração do prenome da pessoa transexual, que é justamente o que trabalha esse caso, representa não mais do que o exercício do direito personalíssimo ao nome, uma vez que ele vai possibilitar a exteriorização da real identidade pessoal da pessoa, trazendo as suas principais características, trazendo, então, a sua individualização na sociedade, onde ela passa a ser reconhecida. Então, assim como foi o entendimento do juiz, possibilitar à pessoa transexual o direito de alterar o seu nome é justamente reconhecer todos os preceitos constitucionais que nós trabalhamos aqui e reconhecer também o direito da personalidade, que é tão importante, que é um nome que faz com que nós sejamos identificados e reconhecidos na sociedade, carregando assim os nossos deveres e os nossos direitos.